Antes da gente começar a aprender as ferramentas aqui, eu só queria deixar explícito aqui, ó, que esse menuzinho aqui que tem no canto direito superior, aqui no meu tá no de fotografia, mas outros dois menus que eu uso bastante, esse é esse de essenciais, que tem algumas ferramentas, né, como o nome já diz, essenciais, e amostra de cor. O de fotografia é mais para quem quer editar fotos em si, né? E também eu uso bastante esse de tipografia, que é o de enunciados de letras, né? Eu vou explicar mais sobre isso no final, mas por enquanto a gente pode deixar o de essenciais. Para a gente começar a aprender sobre essa primeira ferramenta, a ferramenta de seleção, eu vou pedir que vocês abram a imagem 2. Abrir imagem 2, que aí eu vou começar a explicar um pouco. A imagem 2, eu selecionei essas fotos aqui da Angela Davis só para ilustrar um pouco os exemplos. Vou pedir primeiro que vocês deixem todas as camadas, menos a última, invisível. Essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção retangular, é pra gente, né, como o nome já diz, selecionar uma parte da imagem. Sempre bom conferir se a camada está rasterizada, ela tá. E aí, voltando para cá, ó, essa ferramenta de seleção, a gente seleciona uma parte. Aqui, ó, é para caso você já tenha selecionado uma parte do retângulo e quiser adicionar mais um pedaço, você clica aqui e aí a parte que você selecionou vai se adicionar essa seleção. Esse daqui é para subtrair, então o pedaço que você fizer agora vai ser subtraído da seleção anterior. E esse daqui é o de interseção, que vai selecionar a parte entre as duas seleções que estavam na tela. Aqui também, ó, não é só um quadrado, você também pode selecionar de forma elíptica, né? Aqui tá para adicionar, mas espera. Né? Elipses, também tem a seleção de linha, que você pode criar aqui, tem a seleção de coluna, e todas essas seleções têm diferentes usos que a gente vai ver. Mas voltando aqui para a seleção básica, é sempre bom lembrar que para a gente cancelar uma seleção é Ctrl D. Não é só clicando aqui no cursorzinho de mover. Para cancelar uma seleção, você aperta Ctrl D. Agora eu vou falar um pouco sobre a ferramenta de seleção rápida, que é essa ferramenta aqui, ó, que tem esse pincelzinho com o pontilhadinho. Clicando aqui, ó, a ferramenta de seleção rápida é um pincelzinho que você pode inclusive alterar o tamanho, a rigidez aqui nesse quadradinho aqui de cima. E ele reconhece, é uma ferramenta muito útil se você quer extrair um elemento de alguma foto ou excluir algum elemento de alguma foto. Essa ferramenta, ela reconhece padrões de cores assim e tenta individualizar aquilo que você está selecionando. Então, por exemplo, vou clicar aqui Ctrl+, para aproximar a imagem. Cliquei aqui e vou com o botão esquerdo do mouse, ficando aos poucos, procurando, ó, selecionar só a Angela Davis, sem selecionar o fundo. Vai clicando aqui nas proximidades, não colocando distâncias muito longe do que já foi selecionado, para a ferramenta não ter dificuldades. E aí você pode também ir puxando assim, ó, clicar, segurar e puxar um pouco até o limite que você quer, que também funciona. E aí aqui pronto, eu acho. Selecionei aqui a Angela Davis. É importante falar que essa foto foi muito fácil de ser selecionada, só esse elemento, eu esqueci o relógio, de ser selecionada, porque, primeiro, a foto tá com uma qualidade muito boa. Foi com uma câmera boa, a foto não tá borrada, a foto, né, tipo, tem uma qualidade muito boa. O segundo aspecto é que o fundo é liso. Então, quando o fundo é liso e as cores do elemento em si e do fundo são muito distintas, a ferramenta consegue reconhecer com muita facilidade.
Agora vem indo para outra foto aqui, ó. E para cancelar a seleção é Ctrl D. Cancelei a seleção aqui. Agora deixando essa camada invisível e vindo para essa foto aqui, ó, que não tem a qualidade tão boa e que o fundo não é liso, que a gente pode ver mais claramente que a ferramenta tem mais dificuldade de reconhecer o padrão. Apertando Ctrl+, aproximando aqui, vai clicando bem próximozinho para ver se a ferramenta reconhece melhor. Puxando aqui. Esse aqui, ó, na hora de selecionar essa parte do cabelo, ele emenda aqui, seleciona pessoas ao fundo. Aqui também, ó, selecionando mais coisas aqui. Então, é só para explicar um pouco que tem uma distinção da qualidade que essa ferramenta funciona, dependendo da própria qualidade da imagem e de como que ela tá. Beleza. Não deu para selecionar tudo bonitinho, mas tudo bem. Aperta o Ctrl D, vamos voltar para cá. Selecionando essa parte aqui, eu vou explicar um pouco sobre como funciona a transformação de... eu tô na camada errada. Gente, isso é importante, ó. Quando você tá na camada errada, você não consegue fazer uma seleção porque ele tenta reconhecer os pixels daquela camada. Volta aqui para a camada certa, aperta Ctrl D, seleciona aqui o que você realmente quer selecionar. Selecionando aqui a Angela Davis, vou ensinar um pouco sobre como funciona a transformação de seleção. Depois de você selecionar ela, deixa eu selecionar aqui parte do cabelo. Beleza, a gente selecionou aqui uma boa parte. Depois de você selecionar ela tá aqui bonitinha. Aperta com o botão direito em cima e vai aparecer esse menuzinho. Cancelar a seleção, a gente já sabe como é Ctrl D. Selecionar inverso é uma coisa que eu uso bastante quando a gente quer apagar o fundo de uma foto, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu quero deixar ela sozinha, igual tá na outra camada. Eu seleciono o inverso e eu apago usando a tecla de apagar mesmo do teclado. Apaguei, deixei o fundo transparente, posso pegar esse elemento aqui só da Angela Davis e colocar numa arte que eu quero. Beleza? Aqui, vou selecionar o inverso de novo, para só a Angela Davis estar selecionado. Selecionando aqui, tem outras duas coisas que eu gosto bastante, que é a transformação livre e a transformação de seleção. A transformação de seleção, ela transforma só o contorno da seleção. Então, quando você clica em transformação de seleção, você consegue aumentar aqui, ó, que fica só o contorno. É interessante caso tenha um contorno típico de alguma coisa, tipo assim, se você quer um contorno muito característico de um animal, por exemplo, quer tirar de um fundo, ou se você quiser fazer uma sombra de alguma coisa, essa transformação de seleção é interessante. Agora, aí para aplicar a transformação, clica no cursor de mover de novo e você clica em aplicar. Mas dessa vez eu não quero aplicar e quero voltar para essa seleção aqui. Volto para a ferramenta, clico com o botão direito em cima de novo e vou explicar o que é a transformação livre. A transformação livre, ela transforma aquilo que está sendo selecionado. Então, aqui é a própria Angela Davis. Entenderam a diferença de transformação de seleção e transformação livre? Para aplicar a transformação, aperta de novo aqui no cursor, aplicar a transformação. Para cancelar a seleção, Ctrl D. Vou deixar essa camada aqui invisível e vou voltar para cá para explicar mais ou menos como eu faria para transformar essa foto nessa daqui. Eu pegaria a ferramenta de seleção rápida, selecionaria aquilo que ela está conseguindo selecionar, né? Que não é com tanta perfeição, mas já é alguma coisa. E aí depois dela pegar isso daqui, eu selecionaria o inverso, apagaria, assim que, né, o programa contribuir.
selecionaria o inverso, apagaria. Opa, não foi possível completar. Ah, tá. Lembra sempre de rasterizar a camada, né? Senão você não consegue editar. Apagaria e a partir daqui eu pegaria a borracha e iria apagando aquilo, né, que não me é interessante. A borracha, ela aumenta de tamanho aqui também, ela aumenta, né? Você pode usar borrachas de diferentes pincéis que eles oferecem aqui. Todos os pincéis do Photoshop você pode selecionar de formas diferentes, do tamanho, de dureza. E aqui para chegar mais perto é só apertando Ctrl+, que você vai chegando mais perto. Beleza? E essa foi a ferramenta de seleção rápida. Agora, falando um pouco sobre outra ferramenta, que também é de seleção rápida, que é essa daqui. Vou transformar essa camada em invisível de novo e voltar para essa foto aqui. Essa ferramenta aqui, ó, que também é de seleção rápida, apertando com o botão direito em cima dessa ferramenta, tem a varinha mágica. A ferramenta de varinha mágica, ela muitas vezes não é tão interessante ser usada em fotos. Ela é muito boa para ser usada quando você está usando formas, tipo, você está fazendo desenhos assim, com retângulos, triângulos, polígonos, e aí ela funciona melhor. A varinha mágica, ela tenta reconhecer todos os padrões de uma vez, então não é tão interessante em fotos. Se você clicar com o botão esquerdo em cima, ela reconhece só um pouquinho, e aí ela tenta reconhecer, só que de uma forma esquisita. Ah, eu tô na camada errada. Deixa eu apertar aqui, Ctrl D. Aí ela tenta reconhecer de uma forma estranha, que funciona bem melhor quando tem formas, ó. Então, não é uma ferramenta ideal assim de ser usada quando você está usando em fotos. É mais interessante ser usada com polígonos e outras formas. Mas ela também é uma ferramenta de seleção rápida. Para cancelar a seleção, Ctrl D. Agora, para a gente entender a ferramenta do laço, eu vou pedir para vocês abrirem a imagem 3. Então, abram aqui, imagem 3. Abrindo aqui a imagem 3, que foi uma imagem que o Tati já usou para uma divulgação, eu censurei aqui para a gente não expor a pessoa. Primeira coisa que eu queria explicar é que em algumas imagens JPG, JPEG, elas têm o fundo com esse cadeadozinho que impede a edição. Então, se a gente quiser editar essa imagem, a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar a camada, porque a camada bloqueada ela não permite ser rasterizada. Então, duplico a camada e torno o plano de fundo invisível. Aí agora eu consigo editar. Voltando aqui, ó, eu vou explicar um pouco sobre a ferramenta do laço. Apertando com o botão direito, vocês vão ver que tem 3 possíveis ferramentas do laço. O laço em si, o laço poligonal e o laço magnético. O laço em si, vou apertando Ctrl+ para ficar mais perto aqui. O laço em si, ele é um desenho daquilo que você quer selecionar. Então, apertando com o botão direito, você vai desenhando, ou botão direito não, botão esquerdo, você vai desenhando a área que você quer selecionar. A partir do momento que você solta, ele reconhece que é aquilo dali que você quer. Beleza? Esse foi o laço comum. Aperta Ctrl D, voltando aqui. O laço poligonal ele tenta transformar a seleção em um polígono. Então, você clica uma vez, vou, por exemplo, tentar selecionar esse quadrado aqui da foto. Você clica uma vez em um dos cantos. Quando você clica uma vez, ele entende que esse é o ponto zero. E aí ele vai, ó, sem clicar, eu tô com o mouse solto, ele vai puxando uma linha. Quando você clica outra vez, ele entende que é mais um vértice do polígono. Vou colocar aqui no canto. E aí, mais uma vez, ele solta mais uma linha. Clicando outra vez nesse canto daqui. Voltando para esse canto de cá, clicando mais uma vez nesse canto. E a partir do momento em que dois cantos se juntam, ele entende que é aquela seleção que você quer fazer, né? Por exemplo, esse quadrado aqui. Beleza? Esse foi o laço poligonal. Aperta Ctrl D, vamos para o laço magnético.
A ferramenta do laço magnético, ele tem um reconhecimento de padrões parecido com a ferramenta de seleção rápida e a da varinha mágica. Vou aproximar aqui, clicando em Ctrl+, aproximando a imagem, para ficar mais nítido como que ele funciona. O laço magnético, você clica uma vez aqui em alguma coisa próxima do que você quer selecionar. Então, vou tentar selecionar o quadrado de novo. Então, vou tentar clicar aqui próximo, né, de uma divisão. Beleza. Esse é o ponto 0. Não vou clicar mais, eu vou simplesmente passar o mouse perto de onde eu quero selecionar, que é essa divisória aqui. Às vezes, eu tô vindo mais para cá, mas ele está reconhecendo que padrões de cores diferentes está na borda. Então, você vai caminhando sem clicar, não estou clicando, e ele vai reconhecendo os cantos de cores parecidas e diferentes do que eu quero selecionar. Então, eu vou aqui, indo perto da borda, e o laço magnético vai passando próximo do que ele está entendendo que poderia ser uma seleção desejada. Subindo aqui, vem pra cá. E aí, quando você quiser finalizar a sua seleção, é só você clicar de novo no ponto 0, que aí ele seleciona. Quando você está com alguma coisa selecionada e você quer de alguma forma recortar, né? Já expliquei que se você quiser apagar aquilo que você está selecionando, é só apertar na tecla de apagar, né? No delete, que aí desaparece. Ou você também pode recortar clicando de novo aqui na ferramenta de mover, que aí ela sai do lugar. E aí você consegue colocar em outro lugar. Beleza? Voltando aqui para o lugar, aperta Ctrl D para finalizar a seleção. Agora explicando um pouco sobre essa ferramenta aqui. A gente já passou por todas essas daqui de cima e vamos começar aqui com a ferramenta de conta-gotas. O conta-gotas, ele reconhece uma cor, então a partir do momento que você clica em algum ponto, ele vai reconhecer aquele ponto a cor de onde você clicou. E aí você pode usar essa cor para qualquer coisa, né? Por exemplo, eu posso pegar essa cor, vir aqui com o pincel e... Ixi, tô na camada errada. E desenhar aqui por cima, por exemplo, né? A ferramenta de conta-gotas, ele auxilia, né, no reconhecimento de cores para transformar, né, em outros usos. Vou apertar aqui Ctrl Alt Z para apagar isso daqui e continuar explicando. A ferramenta de conta-cor de material 3D eles não vai mexer. A ferramenta de classificador de cores, ela é igual a conta-gotas, ela reconhece uma cor, só que ela deixa registrado o código daquela cor. Então, clicando aqui, ele vai vir aqui, ó, esse é o ponto 1, e ele vai deixar registrado aqui o código RGB desse ponto, que fica nesse izinho aqui do canto, ó. Então, se você clicar em outro canto, por exemplo, aqui, ó, esse vai ser o ponto 2 e o código RGB vai ser registrado aqui, para caso você queira usar depois. Voltando aqui, depois do classificador de cores tem a régua, que você clica em 2 pontos e aí mede uma distância. A distância fica aqui em cima. É útil em algumas situações. A ferramenta de notas, em que você clica em qualquer ponto e abre aqui umas notas, caso você queira escrever alguma coisa, né, importante, caso você queira, né, passar também esse documento em formato PSD para outra pessoa e explicar um pouco sobre como vai funcionar a edição. E também tem a ferramenta de contagem. A ferramenta de contagem é útil quando você quer, né, contar o número de elementos de uma foto. Então, às vezes tem uma foto que você quer saber quantas pessoas tem nessa foto, aí você clica em um ponto, aí ele já salva um ponto como 1. Aí você clica em outro ponto, 2, 3, e assim você consegue ir contando a quantidade de elementos que tem dentro de uma imagem. Não é muito útil assim para essa imagem aqui, mas em algumas situações pode ser uma ferramenta legal de ser usada.